Olá, boa noite, seja bem-vindo ao FM Entrevista. Eu sou Irene Solange e farei-vos companhia todos os domingos neste horário. O meu convidado de hoje é formado em jornalismo, é mestre em jornalismo e estudos de mídia e doutorando em estudos africanos pelo Instituto Universidade de Lisboa. Ingressou no Notícias há 32 anos como repórter. A posterior, foi subchefe de redação, diretor editorial e hoje é presidente do Conselho de Administração, falo sim, de Júlio Manjate. Seja bem-vindo ao FM Entrevista. Olá, obrigado, boa noite e obrigado pelo convite. Exato. Sociedade Notícias atualmente tem 98 anos de existência, abraçou esta oportunidade há 4 anos. Há 4 anos, o Sociedade Notícias já era, podemos dizer, velhinho, mas um velhinho que mostra-se inovador todos os dias. Como é abraçar este desafio? É um desafio. Mas se calhar começar por aclarar aqui uma coisa. O Jornal Notícias é que tem 98 anos. A Sociedade de Notícias, que para além do Notícias, do Domingo, do Desafio, tem também a Gráfica, tem uma outra idade. Portanto, o surgimento dela foi um pouco mais para frente. Só que naturalmente por causa desta partilha da marca, acaba-se confundindo um pouco, mas de facto o Jornal Notícias é que está há 98 anos a sair à rua. Agora, em relação a esta experiência, eu estou há 4 anos de facto como presidente do Conselho de Administração da Sociedade de Notícias, que como disse tem estas 4 marcas e agora tem mais, porque agora tem uma editora e tem um Notícias Digital, tem a componente digital. E é uma experiência, como dizia, é um desafio. Mas o que anima neste desafio é saber que a gente conta com pessoas que também pensam mais ou menos da mesma forma e da mesma maneira e têm mais ou menos o mesmo projeto em relação às coisas. Então isto acaba facilitando um pouco. Eu aprendi muito nestes 4 anos, não fiz necessariamente um curso de gestão, mas acabei rapidamente aprendendo, juntando um pouco da experiência que eu tenho como jornalista e do conhecimento da casa, foi relativamente fácil já estava familiarizado. Sim, na componente de trabalho, até porque no Conselho de Administração não se trabalha sozinho, tem-se uma equipe, uma parte da equipe que lida da área financeira, outra que lida. Então, aqui a questão é apenas trabalhar em equipe e conseguir que o objetivo final possa ser alcançado. Então, por esta via, está a ser um aprendizado muito interessante. E como jornalistas, nesta área claramente do jornalismo, somos desafiados todos os dias. E o Jornal Notícias sempre foi físico e tem aqui 98 anos. Entretanto, estamos numa era digital. Como é que tem sido conciliar esta era digital, a fase digital do Jornal Notícias, como também quando se fala do físico? Esta é uma luta de há muito tempo. Eu lembro-me, por exemplo, que primeiro a surgir foi o jornal. E depois, quando surgiu a rádio, houve aquela tremedeira e tal, a rádio vai acabar com o jornal, mas depois nós vimos todos que a rádio e o jornal começaram a coabitar e cada um fez o seu papel. Depois, quando surgiu a televisão, houve mesmo a mesma tremedeira, a rádio, o jornal e a televisão com medo, a rádio e o jornal com medo por causa da televisão, mas depois os 3 ficaram juntos e agora repete-se a história com o surgimento da internet. A televisão, a rádio e o jornal a tremerem todos por causa da internet. Mas rapidamente estamos a ver que o que está a acontecer é que cada um deles, no lugar de se assustar, usa a internet até para melhorar o seu trabalho. Exato. Então, dentro deste desafio de melhorar as condições em que nós fazemos o trabalho, foi mesmo por essa janela que nós começamos a atacar as coisas. Usar a internet não como uma ameaça, mas como uma oportunidade. E temos estado a trabalhar nesta perspectiva, não só adaptando os nossos conteúdos para poderem ter espaço no ambiente online, como também preparando as pessoas para poderem responder, portanto, a esta necessidade com um pouco mais de... Agora estamos com sonhos um pouco mais não diria mais grandes, sonhos maiores, porque precisamos, de facto, de manter a relevância do jornal físico. O jornal físico nunca vai morrer, não vai morrer, ou se morrer não há de ser, pelo menos neste milénio. Porque tem história. Porque tem história, e o que nós precisamos de fazer é encontrar formas de fazer com que esta história do jornal se mantenha e cada vez com mais interesse. E estamos a agregar a componente online para tentar fazer este exercício. É um velhinho que quer rejuvenescer todos os dias. E tem tudo para rejuvenescer, vai usando a experiência que tem com a modernidade que a internet traz, que o ambiente online traz,
e procurar novas formas de apresentar as coisas. E penso que este é um desafio não só para o próprio jornal, como é um desafio para a própria comunidade, para o público a que se direciona, porque no interesse de ir atrás da informação produzida com responsabilidade, como é a marca de notícias, as pessoas acabam se familiarizando com a utilização destas ferramentas digitais. Exato. Então, por aí nós acabamos entrando, sem nos apercebermos, numa linha de educação geral, numa linha de responsabilidade social, que acho que é muito interessante. Mas quando se fala da internet, como já esteve aqui a dizer, falamos também desta era de fake news. Como é que tem feito atualmente para poder filtrar as notícias que levam ao público? Porque hoje em dia somos bombardeados com informação através da internet. Há uma máxima que eu costumo usar, que é: o mais importante para nós como jornalistas não é sermos os primeiros a dizer, mas sermos os primeiros a dizer bem, a dizer corretamente. Então, o exercício de dizer corretamente tem exigências próprias. É preciso ter paciência, é preciso investir tempo e responsabilidade, que é para poderes, no fim, sair. Não tenha problema. Se as pessoas já estão a dizer que houve um acidente num determinado sítio, não tenha pressa de dizer também que houve acidente, mas tenha pressa, se calhar, de dizer como é que o acidente aconteceu, que as pessoas que estavam lá dentro do autocarro, quem eram, para onde é que iam. Procure histórias que possam fazer com que, de facto, a sua intervenção neste assunto seja também interessante, ou seja ainda mais interessante. Então, eu penso que se nós como jornalistas, se tivermos mais ou menos esta linha de pensamento de não tentarmos ser os primeiros a dizer, mas tentarmos ser os primeiros a dizer bem, vamos reduzir o espaço das fake news. Porque quanto mais tempo nós tivermos para observar uma determinada informação, mais tempo teremos de poder avaliar e ver até que ponto é que ela é real. Teremos mais tempo de fazer cruzamento de informação, de tentarmos perceber se de facto é verdade que Moçambique tem 50 milhões de habitantes. Eu não posso ouvir que Moçambique tem 50 milhões de habitantes e eu aceitar isto aqui e chutar. E tenho que pôr a mão na consciência. Mas será 50 milhões de habitantes? Ou até pode não ser esse caso. Pode ser o caso de estar num distrito e alguém dizer que no distrito de Massangena, por exemplo, em Gaza, há 1 milhão de habitantes. Acho que é um pouco estranho. Temos que nos questionar, em primeiro lugar. Então, eu acho que estas coisas todas contam muito. A responsabilidade do jornalista, a formação do jornalista, a ética do jornalista. Tudo isto tem que ser combinado depois, que é para permitir que a gente possa combater. Não é fácil a gente identificar uma mentira logo à partida. Porque as pessoas, minha mãe costumava dizer que é possível mentir para uma pessoa até ficar satisfeita. Então, os mentirosos mentem para nos satisfazer. E mentem bem, mentem cada vez melhor. Então, nós também temos que nos preparar para poder detectar o que é mentira, o que é que de facto... E é igualmente docente universitário. E atualmente são muitos jovens que querem engrenar por esta área de jornalismo e alguns até acabam extrapolando. Vemos, por vezes, neste meio em que estamos inseridos, alguns meios de comunicação que trazem informações não fidedignas. É, em parte, seu dever ensinar estas pessoas que estão a sair da carteira agora como comportar-se quando estiverem já a exercer a profissão. Sim, eu acho que o exercício começa mesmo na escola. Primeiro começa em casa, não é? Começa em casa com a educação e depois vai para a escola com a instrução. Mas depois chega ao serviço. A pessoa, quando sai da universidade, não está necessariamente pronta para aquela realidade do trabalho, que tem realidades próprias, o que facilita para quem vem da universidade é que tem a teorização suficiente para perceber rapidamente as coisas e poder construir soluções para os problemas que lhe forem apresentados. Mas dizia que isto começa de casa. E depois, quando a pessoa vai para a escola, aprende aquelas coisas todas. E nós temos estado a fazer esse trabalho ao nível da universidade, Eduardo Mondlane, no caso, que é procurar, dentro deste ambiente conturbado em que nós vivemos, em que, de facto, a informação é cada vez mais mercadoria, não é? E as pessoas se esforçam por ser as primeiras a dizer, seja lá o que for, nós temos que tentar abrir as cabeças dos estudantes para perceberem que, sim, vocês estão numa realidade em que a informação aparece de todos os lados, mas tem que ter essa capacidade de distinguir o que é importante do que é acessório. Primeiro, não nos entusiasmarmos com tudo que nós ouvimos sem termos questionado. Isto é fundamental. E, naturalmente, que depois de sair da universidade, os estudantes, quando entram nas redações, encontram uma realidade e lá continua outro processo, encontram os mais velhos, encontram uma experiência que é característica de ter que correr atrás das coisas, procurar a fonte e não lhe encontrar, ir lá o dia seguinte e voltar lá outro dia, até conseguir a história.
E ele perceber que isso não é uma fatalidade. A fonte não vai falar consigo sempre que você quiser, porque ela também só vai falar consigo quando quiser falar consigo. E o estudante tem que estar, o jornalista tem que estar preparado por isso. E tentamos fazer isto desde a escola. Ele perceber. E quando a gente manda fazer um trabalho, por exemplo, na escola, ele depois diz, eu docente não consegui, fui lá, não encontrei a fonte. Vai lá amanhã outra vez. Mas ele nunca está. Vai, fica na porta. Fica na porta, tu sabes que ele entra por aquela porta, fica ali a hora das 7 horas, quando ele chega, vai lhe encontrar. Isto faz parte do jogo. Até tu perceberes que estas nuances todas fazem parte do jogo. Então, não desanime, não desista por causa disso, porque é por aí onde vais conseguir uma boa história. Exato. E é aí onde vais valorizar também o trabalho que tu fazes. E foi professor de muitos jornalistas da atualidade e já está nesta área há 32 anos. Qual é o balanço que faz desde o início da sua carreira aos dias que correm, quando se fala de jornalismo em Moçambique? Como é que está o jornalismo para si hoje em dia? Já houve muita evolução, muita evolução na maneira de fazer as coisas, evolução nas redações, não é? Agora temos maiores facilidades de contactar fontes sem precisarmos de ir a Matola, sem precisarmos de ir a Ponta do Ouro, fazemos a partir daqui. Antes tinham mesmo que percorrer distâncias. Era preciso ir, e depois era preciso, eu lembro-me quando eu entrei no jornal, ainda era preciso mandar o texto ou por telefone para um colega que estivesse aqui na sede, ou então usar aquele telex, que depois, tecnologia que era muito antiga, que depois não facilitava muito, mas foi uma experiência muito interessante. Mas para dizer que houve um crescimento desta perspectiva tecnológica, mas também houve crescimento do ponto de vista de exigência do público. O público hoje exige mais, e ao exigir mais, impõe ao próprio jornalista um crescimento um pouco mais rápido, um pouco mais consentâneo com aquilo que são as exigências do público. Então, de lá para cá eu consegui ver e até acredito que o crescimento vai ser ainda mais rápido, porque com esta coisa da internet, com as fake news e com as empresas a precisarem de manter sua relevância e conseguir ser fiéis aos leitores, aos radio-ouvintes e aos telespectadores, porque precisam de convencer o público que são relevantes para poderem ter a publicidade, para poder sobreviver. E tudo isto tem que funcionar em cadeia. Então, eu penso que estaria a ser injusto se dissesse que não crescemos. Estamos a crescer, temos problemas, sim, temos, ainda são muitos, mas vale a pena continuar a luta, porque acho que é fácil, é possível ir um pouco mais à frente. Né? E um dos problemas trazidos frequentemente tem que ver com a liberdade de imprensa. Okay. O que pode avançar sobre isto atualmente? De liberdade de imprensa, é um tema um pouco controverso, porque eu até costumo responder assim quando me perguntam, já tive várias situações dessas, até no estrangeiro, em que pessoas perguntavam, mas que tal no teu país a liberdade de imprensa? Eu por vezes respondo que, olha, no meu país há tanta liberdade de imprensa que até a imprensa diz que não há liberdade. Há tanta liberdade que nós sentimos que até dizemos que não há liberdade. Portanto, isso ajuda-me primeiro a responder todas as dimensões da pergunta, porque de facto as liberdades, para mim, as minhas liberdades terminam onde começam as liberdades do outro. Isto tem que estar equacionado sistematicamente. Eu não posso estar a lutar só pelas minhas liberdades e não respeitar as liberdades dos outros. Então, ao falar sobre este assunto, é preciso lembrarmos sempre de conjugar aquilo que são as minhas liberdades, as liberdades dos outros e aquilo que vai derivar da conjugação das minhas liberdades com as liberdades dos outros. Porque isto não pode perturbar o equilíbrio da sociedade. Então, tendencialmente a gente puxa a sardinha para a nossa brasa ou a brasa para a nossa sardinha, não sei bem como é que... A sardinha para si. Tendencialmente fazemos isso, mas não é correto. Eu acho que, ao falarmos sobre este assunto, precisamos de colocar mais a mão na consciência e tentarmos fazer uma avaliação que seja mais ou menos honesta e não atirarmos. Por isso é que eu dizia que este é um tema que, de facto, é muito delicado, mas eu insisto nessa. No meu país há tanta liberdade que até dizemos que não há liberdade. Okay. Pois bem, e deste modo convido o caro telespectador a um curtíssimo intervalo e voltaremos já para dar continuidade a esta conversa. Vocês conhecem o Pica-Pau? Agora todos peguem seus pares e vamos dançar! Ele é alegre, corajoso, Calma, bichinho! inteligente. Ah, legal! Hala Ica Uca, Uca Ica, quer dizer, Havaí, lá vou eu! É muito rápido.
Não rir será missão impossível. Não perca de segunda a sexta, às 8h30. Num deserto ocupado por um exército hostil. Saia do caminho! Uma família luta para viver. Diante de todos os obstáculos que a vida traz. Hoje, às 22 horas. Rívica, no Cine Miramar. É normal sentir as pernas adormecidas? Vamos ver, vamos levantar. Vem. Vamos. Tá. Peraí, calma. Eu não consigo, as minhas pernas não me sustentam. Calma aí. Uma notícia que pode mudar a vida da estrela para sempre. Diga a verdade. O que eu tenho que não consigo levantar, não consigo andar? Estrela, não se assuste, mas... Mas o que? Fala o que eu tenho. Amanhã, às 15 horas, Mar de Amor. Uma jornada investigativa que revela as diferentes realidades do nosso país. O trabalho doméstico continua a ser permeado em grande parte pelo gênero feminino. Flagrantes impactantes e revelações sobre temas cruciais. Eu já não queria saber se eu vendia comida, se cozinhava, se não punha unha, não punha pestana, o que eu... De regresso ao FM Entrevista, estamos hoje a conversar com Júlio Manjato, PCA da Sociedade de Notícias. E agora eu gostava de saber, igualmente, sobre a descentralização da gestão da Sociedade de Notícias, a nível das províncias. Sim, nós temos delegações em todas as províncias, por exceção de Maputo, por proximidade com sede, nós achamos ainda pertinente colocar uma delegação, mas temos, como dizia, delegações em todas as províncias e elas têm uma autonomia em termos de gestão, mas naturalmente que funcionam como centros de negócio. Okay. Funcionam como centros de negócio, elas têm delegados que respondem ao Presidente do Conselho, ao Conselho de Administração, no caso, mas tem a dimensão comercial, tem a direção administrativa e tem a dimensão editorial. Portanto, são unidades que ainda não dá para funcionar de maneira independente com orçamento próprio, porque elas são diferentes. Por exemplo, a realidade da delegação do Niassa é completamente diferente da realidade, por exemplo, de uma delegação como de Sofala ou de Nampula. Mas a nossa perspectiva, de facto, é que possamos, a pouco e pouco, ir libertando do ponto de vista de autonomia financeira, para ver se pode gradualmente permitir que as delegações possam ter capacidade de fazer investimentos até um determinado nível. Nesta altura, tudo o que é feito ao nível das delegações continua a ter que ser aprovado ao nível do Conselho de Administração, portanto, na sede. E é um crescimento, durante muito tempo, funcionamos com correspondentes, e foi há relativamente pouco tempo que transformamos portanto, os correspondentes em delegados. Antes só tínhamos delegação da Beira, de Sofala e de Nampula, uma para servir a região centro e outra para servir a região norte. Mas fomos vendo que, de facto, o trabalho que vinha sendo feito nas outras províncias já justificava que pudéssemos avançar, dar o passo de termos, portanto, uma unidade mais completa em termos de capacidade. Neste momento temos jornalistas em todas as províncias, pelo menos 2, Nampula e Sofala têm mais jornalistas pela própria dimensão de coisa, mas neste momento temos pelo menos 2 jornalistas em cada província. Seria desejável que tivéssemos mais e queremos ter mais, sobretudo nesta altura em que estamos a apostar muito na componente digital, precisamos ter mais jornalistas. A dificuldade agora por exemplo, conseguir que lá na província, por exemplo, no Niassa, tenhamos jornalistas formados para poderem ser recrutados. Ainda há pouco tempo, há o jovem que foi para Niassa há pouco tempo, concorreu para os quadros aqui em Maputo. Okay. Mas depois, quando descobrimos que ele é do Niassa, perguntamos a ele: mas por que não voltar? Tu não queres ir ficar lá perto dos teus pais? Tu voltas lá já com o emprego garantido. E ele concordou, voltou, está lá a trabalhar. E estamos a tentar interessar os estudantes, sobretudo ao nível das universidades, os que vêm com bolsas, vêm das províncias. Muitas vezes eles tendem a ficar aqui na cidade, mas estamos a dizer que não. Se tu voltares para a tua província, tens pelo menos uma oportunidade de ir trabalhar numa realidade que tu próprio vais ajudar a construir.
E pronto, é um desafio e vamos ter que conseguir. Portanto, isto faz, de facto, parte deste esforço, deste exercício de descentralização e tentarmos encontrar novas maneiras de gerir as nossas delegações, não só para produzir conteúdos, mas também para produzir recursos financeiros para a sobrevivência das delegações e para o crescimento da empresa no seu todo. E agora estão a apostar também na juventude? Sim, temos muita juventude. Aliás, nos últimos 3, 4 anos há um movimento muito grande de reformas. Muitos colegas que estavam ligados a empresas estão a passar para a reforma e foi preciso muito rapidamente trabalhar, não diria na reposição, porque não vai ser fácil repor, sobretudo aquele grande monte de conhecimentos que de repente teve que ir à reforma, por força da lei. Alguns nós não queríamos que tivessem ido, mas a lei impõe que eles que tenham que ir e foram. Mas agora estamos, de facto, a tentar fazer um recrutamento. Temos muitos jovens agora e eu arrisco-me a dizer que, nesta altura, temos pelo menos 60% dos trabalhadores gente jovem, gente com idade inferior a 35 anos. Mas como gerir esta camada? Porque muitas vezes querem ser jornalistas, mas a responsabilidade que se pede nesta profissão, em alguns casos, não existe. Há uma mística na redação de notícias do Domingo e Desafio, e não é só aqui na sede, é ao nível de todas as delegações. É como se alguém aparecesse e desse uma palestra, dizendo não faça isto, mas não há nada disso. As pessoas, elas quando entram no ambiente, elas percebem a seriedade do espaço em que estão a trabalhar, a seriedade do órgão que servem, e elas próprias rapidamente se moldam, sem ter precisado de alguma aula de ciência política ou de qualquer coisa parecida, elas moldam-se. Então nós acreditamos nesta força, não é, como que mágica que existe nas nossas redações, e estamos a ver que, de facto, os jovens que entram, rapidamente eles se enquadram. Naturalmente que há uma e outra situação de desvio, mas que é mais fácil tratá-la quando é isolada do que quando, de facto, é uma tendência de todo o grupo. Não se pode dizer, portanto, que seja toda a gente e nem se pode dizer que não haja esse tipo de problemas. Exato. E eles têm que existir lá, que é para nos darem trabalho mesmo. Exato. Tem um jornal Notícias, que é diário, mas também tem os semanários. Pois. Como é que tem sido trabalhar nestes semanários, visto que é um jornal que vai ao ar, podemos assim dizer, uma vez por semana? E é importante filtrar o que é que o leitor vai ver naquele jornal, ligado à atualidade, principalmente. Como é que fazem este trabalho? Como é que tem sido a dinâmica? Não, o Jornal Domingo, que é generalista, ele tem uma direção própria, tem um diretor próprio, tem uma chefia de redação, tem repórteres afetos ao Jornal Desafio, idem. Esse até é mais fácil porque é um jornal desportivo, mas também tem um diretor próprio, tem um chefe de redação, tem uma equipe própria. O Notícias, por ser diário, tem mais a missão até de trazer o dia-a-dia, o noticiário do dia-a-dia. Originalmente, o que nós queremos e o que nós estamos a perseguir é que, sobretudo o Jornal Domingo, procure trazer as histórias com maior profundidade e com a devida responsabilidade também, não é, sobre os assuntos, tendo abordados ou não pelo Notícias. A ideia que nós estamos a tentar transmitir é que procurem trabalhar como se fossem concorrentes, tal como acontece com os filhos da mesma casa, do mesmo pai. Eles são concorrentes no sentido de que cada um procura estudar e alcançar o seu objetivo. Um está a estudar agronomia, outro está a estudar arquitetura. Cada um deles quer estar bem aos olhos do pai. Isto é muito importante. Uma concorrência no bom sentido. Sem querer dizer que o que sai no Notícias não possa ser continuado no domingo. Aliás, esta até é uma experiência que, a partir da altura em que os próprios diretores, os chefes de redação dos dois jornais, são amigos, são contemporâneos e entendem que são companheiros na missão de informar, isto acaba circulando com alguma facilidade. Exato. E temos estado a conseguir isso porque, de facto, nota-se que há histórias que aparecem no Jornal Notícias, mas que depois aparecem desenvolvidos no jornal ou Domingo ou no Desafio. Histórias que começaram no Notícias. Ou o contrário, histórias que começaram no Domingo, mas que depois têm uma sequência, não é? Podem ser continuados no Notícias ao longo da semana. Portanto, há esta circulação, os jornais são da mesma casa, okay. e tentamos trabalhar, de facto, com esta lógica de que somos da mesma casa e não temos que concorrer como se fôssemos inimigos. Okay. O que é que se pode dizer atualmente ligado à valorização da classe jornalística? Eu acho que tem-se estado a fazer... Aqui o problema começa no próprio jornalista. Eu penso que para eu ser respeitado tem que me fazer respeitar. Isto é muito importante. E fazer-me respeitar primeiro é eu ter solidez na minha
formação, ter confiança nas minhas qualidades e não hipotecar isto em nenhuma circunstância. Dignidade é importante, É preciso que eu não me habitue a fazer chamadas para a fonte para pedir dinheiro e tal. Não que não tenha necessidades, mas tenho que saber colocar limites nestas minhas necessidades e saber que todos temos necessidades. Então, a questão da dignidade tem que começar da pessoa, do próprio jornalista. E depois as empresas, elas têm que entrar. Nós sabemos que tem muitas empresas que têm dificuldades, as empresas no seu todo têm dificuldades, mas há aquelas que, podendo reduzir essas dificuldades, não se esforçam muito. Não pagam salário aos trabalhadores, não pagam aos jornalistas. Nós sabemos de empresas que não estão a pagar salários aos trabalhadores. Ou se pagam, pagam miseravelmente. Se já é pouco o salário mínimo estabelecido a nível nacional, imagino que é a pessoa ficar 1, 2, 3, 4 meses sem receber. Este é outro nível. Portanto. Um terceiro nível é o nível da legislação. Nós precisamos ser um pouco mais sérios e flexíveis na regulamentação da atividade jornalística. Porque não se pode continuar a permitir que, de facto, qualquer um que acorda de manhã decide que tem que ser jornalista, amanhã tem um microfone, depois tem um gravador, depois tem... Portanto, usam essas máquinas, esses instrumentos como armas de arremesso. Isto não pode ser. Então, há um nível de legislação que tem que ser melhorado. Nós precisamos de ter clareza de quem é o jornalista. Isto pode-se conseguir através, por exemplo, da introdução de uma carteira profissional, não é? Em que haja uma entidade que regula um pouco isto, que atribua a carteira, mas que regula, olha para o que cada um faz, se for necessário, caça a carteira, porque é preciso disciplinar. Exato. O bicho homem é complicado. Ele, se trabalhar num ambiente em que não há normas, não há regulação, vai fazer o que bem lhe entender. Exato. Então, nós precisamos, de facto, ter coragem de avançar para isto, termos um órgão que faz regulação, com poderes para sancionar, não é? E neste momento não temos, e avançarmos, de facto, para uma maior rigidez no controle das coisas. Há 32 anos, Júlio Manjate Dios esperava estar onde está atualmente? E eu, se tivesse esperado, se calhar não tivesse feito a mesma trajetória. Para ter acontecido o que aconteceu, foi preciso ter agido com naturalidade. Tudo o que aconteceu, aconteceu naturalmente. E tudo o que está acontecendo, eu acredito muito que isto tem que acontecer com naturalidade. Costuma-se dizer que o que é teu está guardado. E não precisa de fazer confusão, empurrar-se e tudo mais e fazer as coisas. Eu penso que há de ter havido algum mérito da minha parte para as pessoas terem me confiado sucessivamente esses cargos, e também tem havido um grande esforço da minha parte de não decepcionar, tentar ser aquilo que eu sou, tentar ajudar no máximo que eu posso, mas de facto não podia nunca ter pensado que chegaria. Agora, como disse, se tivesse pensado assim, teríamos esforçado pouco. Então, e isso já, se calhar, é um recado mesmo para os mais jovens. Se quiserem chegar onde querem chegar, tem que se esforçar. Eu não sei bem onde querem chegar, mas seja lá onde for, tem que se esforçar para chegar lá. Não se chega a nenhum lugar sem esforço. Sem esforço, definitivamente. Mesmo para a cadeia, tem que fazer algum esforço de cometer um crime. Pois bem, estamos mesmo na reta final da nossa conversa. Gostava que deixasse ficar uma mensagem a todos os jornalistas que estão neste momento ligados, aqueles aspirantes a jornalistas que nos dias que correm não são poucos. Se calhar agora comemoramos os 98 anos do Jornal Notícias, nada melhor se calhar que mandar primeiro um abraço para aqueles jornalistas que passaram pelo Notícias, os que estão vivos ainda, há muitos que depois já não estão connosco, mas já os que passaram, fizeram a sua parte, agora estão no repouso. Acredito que alguns fiquem a olhar de longe e com as mãos a fazerem o comichão, gostariam de fazer, mas infelizmente já não podem fazer por força da lei, mas a esses vai um abraço muito grande. Aqueles que ainda estão a fazer, que estão neste momento a garantir que o jornal saia no dia a dia, e também um grande abraço, porque eles de facto têm estado a fazer o seu papel com a responsabilidade e com o empenho que se exige, e estão ao mesmo tempo a inspirar pessoas para terem o prazer de trabalharem no Jornal Notícias. Neste momento nós temos uma média de 5 a 10 estudantes que pedem para fazer estágio no Jornal Notícias, por semestre pelo menos. E nós recebemos de várias escolas estes estudantes, e alguns, quando entram ali para o estágio e mostram que têm alguma queda para isso, nós até captamos. Nós captamos, tanto é que nesta altura temos por aí, acho que mais de metade dos jornalistas que estão aqui na sede são jovens que foram captados ao nível das universidades, da Escola Superior de Jornalismo, da Escola de Comunicação e Artes,
e da própria Escola de Jornalismo. Então, muita força para eles, para esses estudos, porque de facto não é fácil, não é uma profissão fácil. E não posso dizer que não se possa viver pelo jornalismo, pode sim senhor viver do jornalismo, e se escolher o jornalismo tem que viver do jornalismo, não tem que viver nem de boladas, nem de uma outra coisa qualquer. Então é melhor esquecer esse dogma de que não se pode viver do jornalismo, pode sim senhor, porque o jornalismo exige honestidade, exige sobretudo responsabilidade. Bem, honestidade e responsabilidade. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Até uma próxima oportunidade. Eu agradeço imensamente e muito obrigado por esta oportunidade. Espero ter correspondido e ter ajudado as pessoas que de facto acompanharam o programa e a perceberem melhor sobretudo o que é o Notícias. Exato. Muito obrigada e quero igualmente agradecer a todos os nossos telespectadores. Voltaremos próxima semana com mais um convidado que de certo vai inspirar ao telespectador. Boa noite. Pronto.